Boa tarde, Mário. Boa tarde, rádio ouvintes. Boa tarde a todos os funcionários aqui da Rádio Serra da Capivara. Quero mandar um abraço especial inicialmente aqui aos colegas advogados e a todos os jurisdicionados do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que é o que nos traz aqui como pauta principal. Muito obrigado novamente por terem aberto esse espaço para a OAB Subseção São Raimundo Nonato, Mário. Bem, doutor James, o governador Wellington Dias suspendeu o feriado de carnaval em todas as instâncias estaduais. Significa dizer que vai funcionar. Porém, o Tribunal de Justiça baixou uma portaria determinando que não haverá expediente na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. Como a OAB vê isso? Qual o posicionamento da OAB sobre essa portaria do Tribunal de Justiça? Pois é, Mário. Para que fique bem contextualizado o que nós viemos tratar hoje aqui, uma vez que você já colocou a parte mais importante dos fatos que a gente queria trazer e informar a população, para quem não sabe, alguns meses atrás, nós viemos aqui a esta mesma Rádio Serra da Capivara informar a população de São Raimundo e região de que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ele ranqueado pelo Conselho Nacional de Justiça, ficou em último lugar dentre os tribunais de justiça de todo o país. Né? Ou seja, o pior serviço judiciário prestado é o do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Pois bem, esse mesmo Tribunal de Justiça, quando é agora, indo na contramão do que fez o governo do Estado, colocou aqui na portaria 423 de 2021 que não haverá expediente no Poder Judiciário nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Portanto, segunda, terça e quarta da semana que vem, na contramão da maioria dos órgãos, tanto estaduais quanto federais. Então, a gente vê que um serviço que já é o pior do Brasil vai passar mais 3 dias parado, e aí você, senhor, senhora, ouvinte, que está aqui nesse momento conosco, está com o seu processo lá no Tribunal de Justiça parado há anos, né? O que já é ruim vai piorar, porque são 3 dias de expediente forense que vão ser perdidos. A UAB pretende questionar esta posição do presidente do tribunal? Bem, a nível estadual nós já tivemos a palavra do presidente Celso Barros Coelho Neto, que foi contra, né, veementemente contra essa portaria, e eu não tenho certeza até o presente momento se isso será questionado. Em todo caso, né, mesmo que fosse questionado, acho que não haveria tempo hábil para uma resolução, né, no sentido de suspender esse ato, até porque ele está, dentre outras coisas, embasado na autonomia que o Poder Judiciário tem, e realmente tem, para fazer valer esse ponto facultativo. O governo do Estado do Piauí não é instância hábil o suficiente para fazer esse mandamento ao Poder Judiciário, bem como o Poder Judiciário ele pode, né, fazer esse... Pode pegar, Mário. Considerando que eu vou até fazer a leitura aqui de uma parte, né, considerando o aumento do número de casos de Covid dos servidores do Judiciário no mês de janeiro do corrente ano. Né? Então, assim, está embasado nas questões da Covid. Entretanto, já são levadas a cabo há muito tempo, no Poder Judiciário Estadual, medidas, né, de distanciamento social. O atendimento nos fóruns ele não está ocorrendo à população geral, né, só sob agendamento para os advogados. Então, assim, a gente entende que não são, né, justificativas suficientes para fazer essa parada, levando em consideração o grande atraso de processo que nós já temos. Lembremos, Mário Rodrigues, que a Justiça Estadual ela é responsável também pelas eleições. Então, a gente percebe que há um atraso, a cada 2 anos temos eleição, há um atraso muito grande, né, no serviço jurisdicional, já por conta das eleições. E não fosse isso, né, nós que temos aqui, como já dito, o pior Tribunal de Justiça do país, ficarmos 3 dias parados, né, não é razoável. Então, assim, mesmo que a ordem adentre com algum pedido de suspensão desse ato, muito provavelmente ele não surtirá efeito, né? Pelo visto, ficaremos aí 3 dias sem serviços judiciários e os processos mais tempo parados, sem correr prazos, sem despachos.
e sem as devidas movimentações. Quer dizer, não está havendo audiência presencial? Audiências presenciais só estão havendo na justiça, na parte criminal, né? Audiências de custódia e algumas audiências na parte criminal. As outras estão havendo sempre por teleconferência, né? Elas não estão havendo de forma presencial. A justiça comum não está atendendo o jurisdicionado diretamente lá no fórum e no juizado. A OAB já reivindicou essas audiências presenciais junto ao tribunal? Sim. Já sim. E havia um calendário para que elas fossem voltando de forma híbrida até o momento em que a pandemia arrefecesse e depois pudéssemos voltar ao normal, mas sabemos que isso não é possível. Em todo caso, o grande prejuízo, né, ao nosso ver, é deixar de estar prestando serviços internos, pelo menos, durante esses 3 dias, né? Praticamente uma semana perdida que teremos aí na semana que vem, para todo mundo que já tem processos atrasados aos montes no Tribunal de Justiça. Doutor James, a OAB, subseção de São Raimundo Nonato, ela tem acompanhado a reforma aqui do Fórum de Justiça? Como está esta reforma? A reforma do Fórum também está bem atrasada, Mário. Infelizmente, é bom que se abra o parêntese aqui, para que não se coloque no colo de quem não merece todo esse problema. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ele já enfrenta problemas crônicos de demora nos processos há muito tempo. Eu que estou há 10 anos na advocacia, completados inclusive hoje, percebo desde o dia que entrei à advocacia, que adentrei aos quadros da OAB, que há uma demora excessiva nos processos que tramitam na justiça comum. E quando eu digo justiça comum, justiça estadual, é o fórum e o juizado especial, bem como o Tribunal de Justiça em Teresina. Estou excluindo, quando falo de tudo que estou dizendo aqui, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Pois bem, para que não se faça uma injustiça, é sempre de bom alvitre que a gente coloque que há servidores e servidoras valorosos, juízes e juízas valorosos que trabalham muito no Tribunal de Justiça. Todavia, a estrutura como um todo do tribunal acaba não prestando um bom serviço. Aqui em São Raimundo Nonato mesmo nós temos grandes servidores, passaram por aqui, temos bons juízes, né, que tentam fazer alguma coisa, mas é um problema crônico difícil de ser solucionado. Então, é bom que se faça sempre esse parêntese para que não se coloque no colo de quem não merece esse problema. Voltando à questão do fórum, a gente tem acompanhado, por vezes já foi anunciada a inauguração, mas aí sempre há um adendo contratual, uma prorrogação contratual lá com as construtoras, com o pessoal que está gerindo a reforma, que faz com que a reforma do fórum, que era para ter durado pouco tempo, já esteja se arrastando aí há pelo menos quase 3 anos, se eu não estiver errado. Mas um bom tempo, muito mais do que o que deveria e estava previsto inicialmente. Doutor James, Amorim, mais alguma coisa a acrescentar? Não. Aliás, uma coisa importante que eu quero deixar assentada aqui para todo aquele e toda aquela jurisdicionado ou jurisdicionada, que é aquela pessoa que utiliza a justiça, que tem um processo andando, né, e que cobra muitas vezes o advogado, que cobra muitas vezes a sua advogada, para que o processo tenha um andamento mais célere, mais rápido. O que a gente veio principalmente dizer aqui é que, em grande maioria dos casos, em praticamente todos os casos, a advocacia está sempre tentando fazer com que o processo ande rápido. Sem dúvida nenhuma, há uma ou outra exceção que é um pouco morosa no seu trabalho. Todos os profissionais, a gente sabe que, hora ou outra, podem incorrer nisso. Mas, na grande maioria dos casos, o que faz os processos da justiça comum demorarem é exatamente a morosidade do judiciário, em especial a justiça estadual, no fórum, no juizado, que faz com que os processos tenham um atraso absurdamente maior do que o outro. Então, o nosso recado é principalmente para o cidadão, para a cidadã que usa o serviço judiciário e que tem a esperança de ver seu processo, né, tendo regular andamento, tendo fim, conseguindo, por fim, aquele resultado pretendido e acaba vendo o pior Tribunal de Justiça do Brasil parando 3 dias na contramão dos outros órgãos governamentais que estarão funcionando nesses dias de carnaval. Bem, o ouvinte aqui pergunta, o doutor James, se está tendo audiência no Ministério
do Trabalho ali em frente ao Humano, né? Na Justiça do Trabalho, que ele quer dizer. Sim, sim, na Justiça do Trabalho estão havendo audiências, ainda não estão havendo lá no prédio, porque está sendo montada uma estrutura para que as audiências sejam híbridas lá, uma parte das pessoas numa sala, uma parte em outras, para que haja o menor número possível de pessoas no mesmo ambiente, mas elas já estão havendo de maneira telepresencial há muito tempo. Desde o início da pandemia, fez-se um acerto entre os advogados e juiz, diretor de secretaria, e as audiências continuam ocorrendo. Na Justiça do Trabalho, elas continuam ocorrendo, como também na Justiça Comum, só que a passos um pouco mais lentos, né? A gente sabe das dificuldades que há lá, mas em todo caso, por fim, não é razoável essa parada do judiciário que viemos aqui informar a população. Doutor James, muito obrigado pelas explanações aqui no Jornal Facturama. Uma boa tarde para o senhor. Mário, uma boa tarde a todos. Novamente agradeço o espaço da Rádio Serra da Capivara. Muito obrigado. Agora são 12 horas e 49 minutos.